Graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado até aqui, tem nos dado força para nós estarmos na sua santa e gloriosa presença, para adorarmos e bendizermos o seu santo, excelso e sublime nome. Eu quero convidar os amados a se colocarem de pé em reverência às Escrituras, a palavra de Deus, para nós lermos um texto das Escrituras no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Evangelho do Senhor, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24, do versículo 1 a seguir. São Mateus, capítulo 24, verso 1, tem como tema o sermão profético e o princípio de dores. Diz assim as Escrituras: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em testemunho em todo o mundo, e todas as gentes, e então virá o fim. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou pedir para minha irmã voltar lá na tela inicial. Nós estamos iniciando esse trabalho, irmãos. Tema muito importante das Escrituras. Veja o primeiro slide, minha irmã, por gentileza. O começo, onde nós queremos falar sobre a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. É um tema atual, irmãos. Nós precisamos estar bastante atento concernente a esse assunto sobre a volta de Cristo. É a razão de nós cultuarmos, é a razão de nós buscarmos a presença de Deus, é a razão de nós estarmos aqui. Nós só estamos aqui, irmãos, porque nós temos um compromisso com Deus, porque nós temos um contato com Deus, porque nós temos a esperança de uma vida eterna, porque nós temos a esperança de uma vida melhor. Se Jesus não fosse voltar, não tinha sentido nós estarmos aqui cultuando, adorando, bendizendo o
nome de Jesus. Nós só estamos aqui, irmãos, porque nós temos essa esperança de uma vida melhor, de uma vida na presença de Deus. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos falar na noite desse dia, no início desse trabalho, sobre a segunda vinda de Cristo. Os irmãos estão arrumando aí, nós preparamos alguns slides, na verdade são muitos slides, para estarmos trabalhando com os irmãos aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Veja que Jesus disse, chamando os seus discípulos, leva até o chamado Monte das Oliveiras. Saindo do Monte das Oliveiras, ele leva os seus discípulos até o Templo de Jerusalém. E ao chegar no Templo de Jerusalém, Jesus mostra aos seus discípulos a estrutura do templo. E os discípulos, eles ficam abismados com a estrutura daquele templo. E ao estar abismado com a estrutura daquele templo, eles ficaram admirados com a estrutura do templo. Jesus disse para ele: olha, vocês estão vendo tudo isso? Eu vou dizer para vocês que aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos chegaram ao Senhor, porque depois que viram toda essa estrutura do templo, Jesus levou eles para o chamado Monte das Oliveiras. E ao estar no Monte das Oliveiras, eles perguntaram para o Senhor, dizendo: quando é que vai acontecer isso? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, Senhor? Então eles fizeram para Jesus 3 tipos de pergunta: que sinal haveria da vinda do Senhor, quando aconteceria aquelas coisas que Jesus mencionou, e quando seria o fim do mundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. E aí Jesus começa a mostrar para eles quando que é que isso ia acontecer. Jesus começa a responder essas perguntas por etapas. E nós selecionamos, irmãos, dentro desse trabalho, as etapas, os sinais que demonstram a vinda de Cristo, que é a razão de nós estarmos aqui, que é a razão de nós cultuarmos, de nós servirmos a Deus. Por isso que eu peguei essa imagem aqui, a segunda vinda de Cristo. Jesus está voltando, e justamente uma ampulheta, que é um instrumento da antiguidade que marcava o tempo com a passagem da areia. Nós estamos vendo a areia passando ali, demonstrando que o tempo está bem próximo. Então o que nós vamos falar na noite desse dia é sobre a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo significa que ele já esteve aqui uma vez. Então nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos. É um tema, irmãos, muito atual e que as pessoas precisam se inteirar, senão nós vamos ficar a ver navios. Eu vou pedir para minha irmã clicar na setinha do lado aí, para nós passarmos para o próximo slide, por favor. Vai, mais um pouquinho. Isso, foi o texto que nós lemos, meus amados. Não vou estar lendo novamente. Veja que o texto de São Mateus, do capítulo 24, ele está mostrando dos sinais que mostra o fim dos tempos. Então esse trabalho, esse estudo bíblico que nós vamos estar passando para os irmãos, está centrado em São Mateus, capítulo 24, o sermão profético e o princípio de dores. Nós temos aí uma série de
Jesus disse: é necessário que estes sinais aconteçam, porque quando eles acontecerem, aí sim, se eles não acontecerem, não virá o fim. Pode clicar, minha irmã. Pode clicar. Mais um pouquinho aí. Então nós temos aqui um slide que mostra os sinais da vinda de Cristo. Alguns sinais que nós vamos estar abordando dentro desse trabalho: fomes, guerras, violência generalizada, desastres, a ciência se multiplicando, o saber, armas nucleares, o evangelho sendo pregado, poluição, terremotos, entre outros sinais que nós não abordamos aqui, mas que está abordado dentro do trabalho. Então, irmãos, não é simplesmente eu chegar aqui e dizer: olha, irmãos, Jesus está voltando, mas eu não mostrar evidências que demonstre que ele realmente está voltando. Como é que eu posso provar isso? E eu quero dizer para os irmãos que todo esse trabalho, ele está à disposição dos meus amados. Os irmãos podem pesquisar, fiquem à vontade, que os irmãos vão encontrar tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Então os irmãos podem estar pesquisando em nome do Senhor. O primeiro sinal que nós vamos abordar, irmãos, é sobre pessoas que se dizem ser Jesus. Pode clicar, por gentileza, minha santa. Pessoas que se dizem ser o Cristo. Veja que Jesus disse nesse texto que nós lemos, no verso 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E eu estive fazendo essa pesquisa, abordando justamente, irmãos, uma série de pessoas que se dizia ser Jesus, que eles disseram: olha, eu sou o Cristo, eu sou Jesus, eu sou Deus. Então eu peguei aqui uma pessoa chamada Sergei Torop. Essa pessoa afirmava ser a reencarnação de Jesus e ensina essa mesma doutrina, tem seguidores, ele dizendo que é a reencarnação de Jesus e que é o elo perdido do cristianismo, e fala do iminente fim do mundo, tal como Jesus falava no sermão profético do juízo final, e tudo indica que será nesse século atual. Então esse cara aqui chamado Sergei Torop, ele disse que ele é Jesus. Ele dizia que ele era o Cristo, que ele era Jesus. Então nós estamos vendo que tem pessoas dizendo isso. Vamos ver mais um pouco? Por favor. Um cidadão do século final do século XVIII, início do século XIX, chamado John Nichols Tom. John Nichols Tom foi um inglês que se declarou ser o salvador do mundo e se tornou um pregador errante. Ele usava trajes coloridos, incluindo uma borda de cruz de malta e uma espada que ele alegou ser a Excalibur. Eu não vou estar falando sobre a Excalibur, mas esse cidadão do século XIX, ele afirmava que ele era o salvador do mundo, que ele era Jesus, que ele era o Cristo. Jesus disse assim: ó, muitos virão em meu nome. Eu acho que era uma pretensão de Jesus, vamos dizer assim, entre aspas, nascido lá na Galileia, nascido lá na Judéia, e dizer que no fim dos tempos muitas pessoas iriam aparecer dizendo que era ele, é uma coisa complicada. Mas ele teve essa, vamos chamar entre aspas assim, a audácia de dizer isso: ó, no final dos tempos muitas pessoas irão aparecer dizendo que sou eu. Vocês fiquem atentos. Ele estava dando essa orientação para os seus discípulos. Vamos ver mais um pouco? Cidadão da Índia, Ayya Valkunda. Esse Ayya Valkunda, de acordo com a escritura do Ayya Vazi, foi a encarnação de Deus, um jovem indiano chamado Midosudum Perumal, viveu no século XIX. Então ele dizia, esse indiano, veja
veja, irmãos, que nós estamos pegando pessoas de épocas diferentes e em várias partes do mundo. Então esse Yahya Bacundá, ele dizia que ele era a encarnação de Deus. Quem era Jesus? Jesus era Emanuel, Deus conosco. Então esse cidadão, ele dizia que ele era Deus. Veja que um cara lá da Índia afirmando um negócio desse no século XIX. Mas, presbítero, eu não estou entendendo o que isso quer dizer. Isso quer dizer, irmão, que a Escritura, ela está se cumprindo. Isso quer dizer que a Escritura, ela é verdadeira. Ela está se cumprindo aquilo que o Senhor profetizou. Pode passar, minha santa. O Mirza Ghulam Ahmad, um árabe, viveu também no século XIX até o início do século XX. Esse Mirza Ghulam Ahmad foi uma figura religiosa da Índia e fundador do movimento Ahmadiyya. Ele alegou ser o Messias prometido, ele alegou ser o Cristo. Então nós vimos que nós pegamos uma pessoa que seguia vamos dizer, o hinduísmo anterior, na imagem anterior, e agora nós estamos vendo um outro cidadão, seguidor do islamismo a princípio, e dizendo que era Cristo Jesus, que é o Filho de Deus. Isso é importante, irmãos. Nós vemos que isso está acontecendo. Pode passar. Um americano chamado Cyrus Tedd viveu no metade do século XIX até o início do século XX. Era um médico americano e era um alquimista. Tedd acreditava que fora visitado por um espírito divino, que ele disse que ele era o Messias. Então nós estamos vendo aí, não é uma coisa da minha imaginação, eu não estou inventando nada, eu peguei apenas, irmãos, eu fiz apenas a pesquisa desse assunto, de pessoas que se dizem ser Jesus, porque às vezes a gente não sabe, será que tem pessoas dizendo, e nós estamos vendo que desde o século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, já tinha pessoas afirmando que ele era Jesus, que ele era Jesus entre os homens. Mas vamos em frente. Coreano, Han Shan-hong. Esse Han Shan-hong, um sul-coreano, que fundou a Igreja Mundial da Sociedade Missão de Deus em 1964, metade do século XX. Seus seguidores o consideram a segunda vinda de Jesus. Ele era Jesus encarnado. A igreja que ele fundou acredita que sua esposa, Zhang Jiuha, é Deus Mãe, e que ela é a que a Bíblia chama de Nova Jerusalém, a mãe que é de cima, e que o Shan Hong é Deus Pai. Então veja, irmãos, pessoas, esse cidadão, essa pessoa que fundou essa igreja, que ele acreditava ser Deus Pai e a sua esposa Deus Mãe, tem uma série de seguidores, milhões de pessoas que estão seguindo essas pessoas. Todos esses cidadãos que nós estamos mostrando, eles seguem essas pessoas. Eles estão seguindo essas pessoas que acreditam realmente que eles são Jesus entre os homens, que eles são deuses. Isso me deixa bastante preocupado, porque é o cumprimento profético e ao mesmo tempo alegre, porque está se cumprindo aquilo que o Senhor Jesus prometeu, que o fim dos tempos estava próximo de acontecer. Pode avançar, minha santa. Olha aí um africano, o Haile Selassie, era da Etiópia, viveu do século XIX, século XX. Dizia-se que ele era o Messias do movimento Rastafari. É reverenciado como o Messias da Bíblia, que voltou, é Deus encarnado. O número dos seus seguidores está estimado entre 200 e 800 mil.
Então não é um, nem dois, nem três. Então esse Messias africano, esse Messias Rastafari, ele tem aproximadamente entre 200 e 800 mil pessoas que acreditam que ele realmente é Jesus Cristo. É terrível. O culto a Selassie foi iniciado na Jamaica na década de 1930. Então são informações que estão disponíveis para os nossos irmãos estarem pesquisando. Pode avançar, meu santo. Esse aqui, irmão, é atual. Esse José Luiz de Jesus Miranda, ele é um mexicano. Um porto-riquenho, é um porto-riquenho nascido em 1946, fundador e líder da igreja Crescendo na Graça, Ministério Internacional, IMC, Ministério Internacional. Este é o movimento que ensina a doutrina da graça, baseado em Miami, Flórida, Estados Unidos. Ele afirma ser tanto Jesus Cristo que voltou, como o anticristo, e exibe um número 666 tatuado no seu antebraço. Então esse cara aqui, está vivendo nos nossos dias. Esse José Luiz de Jesus Miranda, esse porto-riquenho, ele diz que ele é Jesus. Eu passava pelo centro de Ferraz de Vasconcelos e uma propaganda de um carro me chamou a atenção. Essa semana me chamou a atenção. A foto desse cidadão estava estampada e embaixo estava escrito: Jesus Cristo já voltou, está encarnado nele, nessa pessoa. Então tem muitas pessoas dizendo que é Jesus, inclusive nos nossos dias. Esse cidadão é um dos tais que está afirmando que ele é Jesus. E às vezes a gente fica parado, não está sabendo que essas coisas estão acontecendo, a gente não dá importância. Nós vamos vivendo a nossa vida sem observar o que a Escritura está dizendo, para nós estarmos preparados para isso. Então esse José Luiz de Jesus Miranda, ele afirma que ele é tanto Jesus, tanto o Cristo, como o anticristo. Quer dizer, faz uma salada terrível, uma misturada danada. Complicado. Pode avançar. Vejamos se tem mais alguém. Norte-americano David Koresh, ou David Koresh, Vernon Rovel, americano, nascido no século XX, nossos dias, 1993, que mudou seu nome para David Koresh. Foi líder de uma seita chamada Ramo Davidiano. Koresh acreditava que ele era o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro, que ia abrir os 7 selos do Apocalipse. Então veja, irmãos, nós temos pessoas em todas as partes do mundo dizendo que é Jesus. Será que essas pessoas são realmente Jesus? São realmente o Cristo? Ou será que é a Escritura se cumprindo? Quando Jesus disse: olha, muitos virão em meu nome. Jesus não disse que era 1, 2 ou 3. Ele disse: muitos virão em meu nome. Veja que eu estou mostrando uma série de pessoas que se dizem que é Jesus. Mas presbítero, você está usando a imagem dele. Estou, irmão, eles expõem. Eles mesmos colocam essas imagens para demonstrar e dizer que eles são Jesus, que eles são Cristo. Eu tenho que olhar a Escritura e ver que é um cumprimento profético. Mas será que no Brasil tem também? Será que nós vamos escapar? Será que no Brasil tem alguém dizendo isso também? Vamos ver? Ainda já esse é um russo. Já a gente chega no Brasil. O Gregory Petrovich Grabov. Esse russo, nascido em 1963, que afirma ter a capacidade de prever e evitar as catástrofes naturais provocadas pelo homem, além de ressuscitar mortos. Então ele afirma também que ele ressuscita mortos. Ele também afirma ser Jesus Cristo em sua segunda vinda. Possivelmente até é um
afirma ser Jesus Cristo em sua segunda vida. Ele é matemático e afirma ser também a totalidade de um Deus trino. Então ele afirma que nele está a plenitude de toda a divindade. Então, além dele afirmar ser Jesus, ele afirma que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Onde nós encontramos isso? Em quem habita a plenitude de toda a divindade? Em Cristo, em Jesus Cristo. Eu estou falando de Jesus Cristo, eu não estou falando de Gregory Petrovic. Não estou falando do Gregory, mas ele afirma que há a possibilidade, até um matemático, mesmo a totalidade do Deus trino, uno e trino. Então ele afirma que ele é, ao mesmo tempo, Jesus Cristo, ele é o Deus uno e ele é o Deus trino. Nele habita, irmão, mas isso é uma baboseira, não podia nem falar essas coisas. Meus amados, nós temos que estar atentos no que está acontecendo. Nós temos que estar observando tudo isso que está acontecendo, para nós irmos tirar a conclusão daquilo que a Escritura está dizendo. Nós temos que estar observando esses detalhes. Avança aí, minha santa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no Brasil. Tem também. Então nós temos aqui, ó, o famoso hino, né? Dizendo que ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu acredito que os irmãos já viram, ou em jornal, ou em programa de televisão, fazendo algum tipo de discussão, esse hino aí. Então ele afirma que ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O verdadeiro nome dele de batismo é Álvaro Thaís, e é um líder religioso brasileiro que proclama ser a reencarnação de Jesus Cristo e fundou a Organização Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, aqui a sigla, em 1982. Ele afirma ter tido aos 33 anos de idade a revelação de sua verdadeira identidade, após ter feito um jejum durante alguns dias em Santiago, no Chile. Antes disso, era conhecido como Yuri de Nostradamus, nome que adotou como vidente e conselheiro. Então esse Álvaro Thaís, que é o verdadeiro nome, e depois dele deixar Nostradamus de lado, ele passou a se chamar Inri. Essa expressão Inri, irmão, é o que estava na cruz de Cristo quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, colocaram a palavra Inri, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então ele acredita, ele prega e tem seguidores, pessoas que crêem piamente nisso, que esse cidadão, esse Álvaro Thaís, ele é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus, vivendo entre os brasileiros. Será que é mesmo, irmão, ou é conversa fiada? Claro que é conversa fiada, claro que ele não é Jesus, é conversa fiada dele, mas me chama a atenção para o que a Escritura diz. Quando a Escritura diz: muitos virão em meu nome, e aí tem uma outra expressão: além de vir em nome do Senhor, dizendo que é o Cristo, eles vão enganar a muitos. Não é a todos, mas vai enganar a muitos. Os irmãos veem que esses caras que aparecem aí, eles têm milhares de seguidores, pessoas que acreditam que eles realmente são a pessoa de Jesus Cristo, que eles são Jesus encarnado vivendo entre os homens, como se o mundo pudesse suportar a pessoa de Jesus Cristo em sua glória. Isso é conversa fiada. O mundo não tem condição de suportar a essência de Deus, mas tem, irmãos, esses cidadãos, essas pessoas, dizendo que eles são Jesus Cristo. Então nós abordamos aqui um dos primeiros sinais que nós vamos estar mencionando dentro desse trabalho, sobre a segunda vinda de Cristo. Eu não quero simplesmente chegar aqui e dizer: olha, irmão, cuidado, Jesus está voltando. Não, não é isso. A intenção não é essa. Mas
está voltando, Ele está vindo aí, e um dos sinais é justamente esse que nós terminamos de mostrar para os irmãos: pessoas que vêm e que estão aí dizendo que é Jesus Cristo. Onde eles estão? Nós pegamos pessoas nos Estados Unidos, na Índia, na Coreia, aqui no Brasil, na Rússia, na África, em várias partes do mundo, quase todos os continentes, por que não dizermos em todos os continentes, tem pessoas que estão dizendo que são Jesus. Mas presbítero, eles não são. Eu também sei, mas eu estou dizendo para os irmãos que isso é um cumprimento profético. Não é uma coisa que eu estou imaginando, que eu estou pensando, que eu estou inventando, mas é um cumprimento das Escrituras. Podemos avançar? Vamos ver se a gente tem um outro sinal aí. Um outro sinal que Jesus disse que haveria de acontecer é o capítulo 24, verso 6: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Nós pegamos aqui uma imagem da Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, irmãos, conhecida como a Grande Guerra, na verdade, como teve duas grandes guerras até hoje, de caráter mundial, foi um conflito bélico mundial ocorrido entre 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918. Quando ela começou, os europeus estavam eufóricos e pensavam que ela ia durar aproximadamente 3 meses, 4 meses no máximo, e ela acabou durando 4 anos. Morreram nessa guerra, e é um cumprimento profético do que Jesus falou: vireis de guerra, rumores de guerras. Morreram mais de 10 milhões de pessoas. Veja uma outra imagem, passa aí, minha irmã. São as devastações causadas pela guerra. Pessoas que morreram durante a Primeira Guerra Mundial, mais de 10 milhões de pessoas. E na Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de pessoas. Primeira Guerra Mundial durou 4 anos. Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. Cumprimento profético das Escrituras. Pode avançar, minha irmã. Isso se usava, irmãos, esse tipo de coisa, bala na cabeça, matar as pessoas durante a guerra. Na guerra ninguém respeita ninguém. É isso que acontece. Ah, presbítero, você vem falar de guerra aqui? Eu estou dizendo, irmão, que a guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, outras guerras, são sinais evidentes, fortes, que Jesus está voltando. Houve até uma seita religiosa, que eu não quero mencionar o nome aqui, que afirmava que Jesus voltava em 1914, e o que aconteceu foi o cumprimento dessa profecia, uma grande guerra de caráter mundial. Então muitas pessoas morreram. Pode avançar. Aviões, gás venenoso, armas de destruição em massa, armas químicas foram utilizadas tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Armas químicas, arma de destruição em massa, gás venenoso, tudo isso foram armas que foram utilizadas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ceifando milhões de vidas, coisas que não tem como nós mensurarmos aqui. Pode avançar. Essa imagem aí é de uma explosão atômica, um teste nuclear. As armas nucleares, irmãos, elas foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a utilização de uma arma nuclear é considerado um crime contra a humanidade. Um crime contra a humanidade. A arma nuclear foi utilizada em 1945, na conclusão, no desfecho da Segunda Guerra Mundial, em 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Nós vamos ver aqui uma pequena referência, como pode ter ficado as cidades de Hiroshima e Nagasaki quando
explodiu essas bombas nucleares nessas duas cidades japonesas? Avança por gentileza, minha santa. Nós temos aqui então a cidade de Hiroshima, uma réplica, apenas uma maquete mostrando como que era, ou como que poderia ser a cidade de Hiroshima antes da explosão da arma nuclear. Não quer dizer que ela era assim, é uma réplica, irmão, como que ela poderia ser dessa forma. Vamos ver como foi que ela ficou com a explosão dessa arma nuclear. Então, após a explosão, a probabilidade da cidade vai ficar assim. Não sobrou absolutamente nada. E até hoje pessoas ainda sentem o efeito da radiação nuclear que ocorreu nessa cidade, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki. A temperatura chegou a 300.000 graus. 1.000 e poucos graus derrete ferro. Eu estou falando de 300.000 graus. Não ficou pedra sobre pedra. Destruiu tudo que tinha pelo caminho. Pense em prédio, carro, tudo. Imagine a carne humana. Milhões de vidas foram ceifadas. Avança um pouquinho, vamos ver se a gente tem uma imagem aí. Ficou dessa forma. A cidade de Hiroshima e Nagasaki. Aqui essa imagem não é réplica não. Essa imagem é uma imagem real de como essa cidade ficou. A destruição que essa arma causou. Mas o que é que isso tem a ver, presidente, com o trabalho que se está falando da segunda vinda de Cristo? Tudo a ver. Porque a Escritura está dizendo que no final dos tempos haveriam de ter guerras terríveis, ceifando milhões, milhares de vidas. E as pessoas não acordam para isso. Estão desapercebidas, vivendo suas vidas como se tudo fosse normal, acontecer esse tipo de coisa que nós estamos vendo. Então nós estamos abordando aqui, irmãos, nesses 35 minutos que estamos comentando com os irmãos, apenas dois sinais. Que é pessoas dizendo que era o Cristo, que era Jesus, que é um sinal forte, que é um sinal evidente da vinda do Senhor, e os rumores de guerra, as guerras que estão ocorrendo por aí. Avança mais um pouquinho, minha santa. É isso. E isso é o que restou da antes próspera Nagasaki após o ataque que a surpreendeu. Apenas uma vasta área desolada. Então essa imagem aqui era da cidade japonesa Nagasaki. Se aqui, olha, aqui tinha prédios, casas, avenidas, ruas. Isso aqui acabou. Imagine as pessoas que viviam aqui. Imagine as pessoas que viviam aqui. Mas quem fez isso, presidente? O homem. O homem é o homem destruindo o homem. É o homem tirando a vida do homem. Porque Jesus vai voltar? É para destruir o mundo? Não, é para que o mundo não se destrua. Para que os homens não se matem sozinhos. Porque nós nos matamos. Nós tiramos a vida um do outro, os nossos próprios semelhantes. E às vezes nem sabemos por que fazemos isso. Pode avançar. Veja aí. É uma visão mais aproximada. Nos mostra a enorme devastação causada pela bomba atômica. O que restou? Nada. Isso aqui era casas, prédios que tinha nessa região. Veja que não restou nada. Nada. É o que acontece em uma explosão nuclear. E guerras nucleares, irmãos, ainda podem vir por aí. Ainda podem vir por aí, causar enormes destruições. Como nós falamos para os irmãos, na Primeira Guerra Mundial, mais de 10 milhões de pessoas. Na primeira não foi utilizada arma nuclear. Isso não aconteceu. Na segunda foi utilizada arma nuclear. Mais de 50 milhões de pessoas ceifadas. Isso entre militares e civis. É um sinal evidente. É um sinal forte. É um sinal que demonstra que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando. Que o tempo está se cumprindo. É um sinal que está dizendo: acorda,
Então isso é muito importante. Vamos ver mais uma imagem aí da explosão nuclear. Isso aqui é um corpo que sentiu um pouco do calor. Veja que aqui tem o rosto, braço, virou pedra. E mais uma vez, os mesmos horrores presenciados em Hiroshima se fizeram também em Nagasaki. Então o que aconteceu em Hiroshima também se fizeram em Nagasaki. Não sobra nada, irmãos. E são pessoas que estavam a uma determinada distância. Aí eu vou recordar um texto bíblico que mostra a probabilidade também de ter ocorrido a utilização de armas nucleares lá no passado bem distante. Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló ficou assim, ó, virou estátua de sal. Foi só o respingo da arma nuclear. Mas eu não vou entrar nesses detalhes não. A escritura está aí. Podemos avançar? Pode. Clica mais um pouco. Bom, então veja, irmãos, nós abordamos, primeiro sinal que nós abordamos, pessoas dizendo que eram Jesus. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Abordamos as duas guerras mundiais, a destruição da cidade japonesa com a utilização de arma nuclear. Outro sinal que Jesus disse que seria um sinal forte da sua vinda, que estava demonstrando que ele estava às portas, era fome. E se haverá fome. Aí eu fiz uma pesquisa para não falar bobagem, mas para demonstrar para os irmãos o que é que está acontecendo. Programa Mundial de Alimentos, PMA, preparou uma lista com 10 fatos essenciais para entender por que a fome é o maior problema solucionável que o mundo enfrenta hoje. Então, o Programa Mundial de Alimentos diz que o maior problema que o mundo enfrenta hoje é o problema da fome. Por quê? O que é que eles dizem? Aproximadamente 925 milhões de pessoas no mundo não comem o suficiente para serem consideradas saudáveis. Essa fome é chamada de fome endêmica, fome oculta. Está acontecendo, mas as pessoas não estão sabendo, elas não estão vendo. É uma fome oculta, está acontecendo. Eu não estou falando de fome espiritual não, eu estou falando de fome mesmo. A pessoa não tem alimento. Qual é o número? Olha a cifra aqui, ó. Não é para as pessoas não, 925 milhões de pessoas. Os irmãos podem pesquisar e comprovar isso aí. Isso significa que uma pessoa em cada 7 pessoas no planeta vai para a cama com fome todas as noites. Isso segundo a FAO, em 2012. Então, a cada 7 pessoas, toda noite, nós temos hoje mais de 6 bilhões e meio de pessoas. A cada 7, uma vai dormir sem comer. Uma a cada 7. É um número alto, se for fazer uma conta aí. A fome é o número 1 na lista dos 10 maiores riscos para a saúde. Ela mata mais pessoas anualmente do que a AIDS, do que a malária, do que a tuberculose juntas. Então, se juntar malária, AIDS e tuberculose matando gente no mundo, a fome mata mais gente durante o ano. Problema sério, cumprimento profético. Isso é o que mostra essas fontes de pesquisa que os irmãos podem estar pesquisando, observando, indo atrás, vendo que o que nós estamos falando aqui são fatos comprovados. Pode avançar, minha querida? Pessoas, isso aqui é uma imagem, irmãos, na África, pessoas comendo, buscando pão, dividindo pão, muitas mãos atrás de um pedaço de pão, um pedaço de alimento. Isso, irmãos, é sinal da volta de Cristo. Pode avançar. É uma imagem de uma criança com um pedaço de pão, não vou estar lendo, por um pedaço de pão. Essa imagem está mostrando a necessidade que se tem
de se fazer um trabalho social, de ajuda mútua. Nós não temos que esperar Deus resolver. Quem tem que resolver esses problemas, irmão, é o homem, somos nós, é o ser humano, são as entidades sociais que têm que buscar, são os governos que têm que buscar recursos para resolver. Se os homens quiserem resolver o problema da fome no mundo, eles resolvem. Então por que não resolvem? Porque não querem resolver, porque já é uma profecia que no final dos tempos haveria fome. E essa imagem aqui não é na África não, hein? Não é na África não. Pode avançar um pouquinho, vamos ver se aqui no Brasil a gente tem problemas. Aqui é na África. Veja aí a imagem da pessoa desnutrida, magricela, por falta de alimento, porque não tem o que comer. Pode avançar, essa imagem é muito forte. Olha aí, fome no mundo. A cada dia morrem por causa da fome 24 mil pessoas, no mundo inteiro. A cada dia, por causa da fome, 24 mil pessoas. 10% das crianças em países em desenvolvimento morrem antes de completar 5 anos de idade. Por quê? Porque estão subnutridas, porque não tem alimento suficiente para comer, porque o seu corpo não tem as vitaminas, as proteínas, os sais minerais. E às vezes aqui no Brasil, nas nossas casas, dessa região aqui, por exemplo, nós estamos jogando muita comida fora, mas tem pessoas morrendo de fome. Então nós estamos dizendo que é um problema social, não é falta de alimento que o mundo tem. O mundo precisa de pessoas que resolvam isso, e o mundo não quer resolver, os governantes não querem resolver. Nós estamos vendo que é um dos sinais evidentes que dão certeza que Jesus está voltando. Veja aí, pode avançar, minha querida. No Brasil, eu mencionei, vamos ver se isso tem no Brasil. Fome no Brasil. Apesar dos grandes avanços econômicos, sociais, tecnológicos, a falta de comida para milhares de pessoas no Brasil ainda continua. Então a falta de comida para pessoas no Brasil ainda está continuando. Esse processo é resultado da desigualdade de renda. A falta de dinheiro faz com que cerca de 32 milhões de pessoas passem fome. O Brasil hoje está chegando a quase 200 milhões de pessoas. Mas veja que nós temos 32 milhões de pessoas passando necessidade, que ainda tem problemas por falta de alimento. Ah, eu não estou vendo, não está vendo porque não está pesquisando, porque não está se importando com isso. Porque se estiver pesquisando, se importando, vai ver que tem pessoas passando necessidade e que alguma coisa precisa ser feita. Apesar dos governos, dos nossos governantes dizer, não, eu estou resolvendo o problema da fome, dá nada. Mais de 65 milhões de pessoas que não ingerem a quantidade mínima diária de calorias, ou seja, se alimentam de forma precária. Então veja que o número é muito alto, 65 milhões entre 200 milhões de brasileiros que não ingerem a quantidade de calorias o suficiente para a sua sobrevivência. Não estou falando de um país lá da África, não, estou falando aqui do Brasil. Pessoas passando necessidade, passando fome, que não tem o que comer. Mas o que é que isso tem a ver com o trabalho, presbítero? Tudo a ver, irmãos, é sinal da volta de Cristo. Pode avançar, minha querida. Esses lixões aqui, ó, é aqui no Brasil. O Brasil é um exemplo péssimo para o mundo. Com tantas pessoas aqui no Brasil passando fome, não tendo um lugar digno para morar, e principalmente crianças que, ao invés de ter uma infância feliz, já nascem trabalhando nos lixões. Infelizmente, essa é uma realidade que só cresce a cada dia no nosso país. A gente não vê isso, mas isso está acontecendo. O teu lixo que você ajunta, que o caminhão passa e pega, todo dia ou 2 vezes por semana, eu não sei, mas ele está passando, não é numa rua, mas passa na outra, todos os dias ele está recolhendo lixo, leva para um lugar, para um local, tem pessoas lá, contraindo doenças, passando necessidade, comendo daquele lixo, sobrevivendo daquele lixão. E aí daquela pessoa se não fosse aquele lixão.
E isso, irmãos, o que isso tem a ver? Pode avançar mais um pouquinho, minha querida. Isso tem a ver que é um sinal evidente da volta de Cristo. Essa imagem aqui no Brasil. As crianças têm o que comer, criança passando fome, passando necessidade. Sinal evidente da volta de Cristo. Só não vê quem não quer. Pode avançar. A fome não tem rosto. Cachoeirinha, Pernambuco. Isso aqui no Brasil. Pessoas indignadas, passando necessidade, passando fome. E alguma coisa precisa ser feita. Se eu não posso, irmãos, mas eu posso orar. A minha pequena parcela eu posso contribuir. Alguém precisa fazer alguma coisa. É um cumprimento profético. Mas eu não tenho que ficar ajudando isso se cumprir, não. Eu tenho que ajudar a diminuir a fome que está alastrando as pessoas desse mundo. É isso que eu tenho que fazer. Então nós abordamos aí. Avança mais um pouquinho, minha querida. Vamos ver se eu peguei mais alguns. Terremotos. Então nós abordamos como sinal evidente da volta de Cristo, da volta de Jesus. Pessoas que dizem que é o Cristo. Eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Várias pessoas em várias partes do mundo. Guerras, milhares de guerras que já ocorreram no mundo. E nós abordamos aí as 2 guerras mundiais, com a quantidade, os milhões de pessoas que foram mortas durante essas guerras. A fome que se alastra, a quantidade de pessoas que não têm o que comer, que vão para a cama dormir sem o alimento essencial para a sua vida. Isso é sinal da volta de Cristo. E não é somente em todas as partes do mundo. Hoje, se o mundo quisesse acabar com a fome, a quantidade de dinheiro que nós temos não era para ter pobres ou miseráveis. Mas a divisão social não deixa isso acontecer. Não deixa isso acontecer. E nunca vai acabar. Outro sinal evidente da volta de Cristo, para nós concluirmos nesta noite: terremotos. Jesus disse: muitos virão em meu nome, haverá guerra, haverá fome e haverá terremotos em vários lugares. Hoje, não hoje, mas no decorrer desse trabalho, nós vamos conjecturar uma ideia do que está causando terremoto nesse mundo. Então nós pesquisamos aqui os 10 maiores tremores, os 10 maiores terremotos letais da humanidade. Mataram mais de 2 milhões de pessoas. Os 10 maiores terremotos do mundo matou mais de 10 milhões de pessoas. Então onde foi que aconteceu? Pegamos aqui Shenxi, China, em 1556, 830 mil mortos. Calcutá, Índia, em 1737, 300 mil mortos. Tangshan, China, 1976, 250 mil mortos. Gansu, China, 1920, 200 mil mortos. Quanto? Japão, 1923, 143 mil mortos. Avança aí, minha querida. Messina, Itália, 1908, 120 mil mortos. Xinlin, China, em 1290, 100 mil mortos. Shemankan, Azerbaijão, em 1667, 80 mil mortos. Lisboa, em Portugal, em 1755, 70 mil mortos. Yungay, Peru, em 1970, 66 mil mortos. A quantidade de terremotos, os maiores terremotos e a quantidade de pessoas que perderam a vida. Avança, por favor, minha querida, por gentileza. Olha o estrago que um terremoto faz. Irmãos, nós não sabemos, nós nunca sentimos na pele isso. Aqui no Brasil, o Brasil está em cima de uma placa tectônica, e isso nos garante uma certa segurança de nós não estarmos vendo acontecer essas catástrofes que
Isso aqui, irmão, é imagem real, não é uma coisa montada, não, de terremotos que aconteceram. Pode avançar. Monte Ascarém, Peru, o número de mortos 66.800. Olha como fica a terra. A terra abre, as pessoas morrem, não tem como fugir dessa realidade. É um cumprimento profético daquilo que Jesus falou: haverá terremotos em vários lugares. É um cumprimento profético. Avança mais um pouquinho aí. Sumatra, Indonésia. Isso aqui foi recente. Esse de Sumatra, Indonésia, foi recente, foi em 2004. O número de mortos foi 280.800 mortos. Ocorrido em 26 de dezembro de 2004, na costa de Sumatra, na Indonésia. Esse terremoto de 9 graus na escala Richter provocou um tsunami que atingiu 11 países do Sudeste Asiático e provocou a morte de 288.800 pessoas. Então vejam, na presença vem pregar catástrofe aqui, desgraça para a gente ver. Não, eu estou mostrando que isso é um sinal evidente, isso é um sinal real da volta de Cristo, que os terremotos que acontecem são sinais da volta de Cristo, e o número dos terremotos daqui para frente, eles tendem a aumentar. Avança mais um pouquinho. Esse do Japão também foi recente, causou um tsunami que matou muita gente, que destruiu muita coisa, até mesmo usina nuclear. O mar vem bravo, e quando ele vem, ele não respeita nada, é a força da natureza. É o cumprimento profético da volta de Cristo. Pode avançar mais um pouquinho, minha querida. Itália, Messina, em 1908. Olha a cidade como ficou. Isso aqui, irmãos, não é montagem, é uma imagem real. Os irmãos podem entrar na internet e pesquisar, que vocês vão encontrar. É imagem real do que aconteceu na Itália em 1908. Como esse terremoto devastou a cidade italiana. Pode avançar mais um pouquinho. Já vamos concluir. Japão, em 1923, o terremoto de 7,9 graus de magnitude atingiu as principais cidades do Japão. No dia 1º de setembro de 1923, dos 143 mil mortos, cerca de 60 mil pessoas morreram queimadas em incêndios causados pelo tremor. Além disso, depois do terremoto, alguns pontos da Baía de Sagami, em Tóquio, aumentaram mais de 250 metros de profundidade. Então são os efeitos colaterais causados pelo terremoto. O terremoto vai destruir redes elétricas, vai causar uma série de coisas que vai provocar a morte de pessoas. Isso é cumprimento profético da volta de Cristo. Avança mais um pouquinho, minha querida, para ver se a gente conclui. Haiti, 2010, nós tivemos até soldados brasileiros que estiveram ajudando a recuperar as pessoas, a tratar de pessoas do Haiti. O país, irmãos, onde acontece um terremoto, fica totalmente devastado. Não funciona nada, não funciona linha de ônibus, metrô, trem, onde tem esses transportes coletivos. Fica difícil de se locomover, comércio funcionar, é terrível. Nós nunca sentimos, graças a Deus que nunca sentimos na pele isso aí, mas quem sentiu na pele sabe o que é. Pode avançar, minha querida. China, em 1976, em 27 de agosto de 1976, um terremoto de 7,8 graus na escala Richter atingiu o norte da China. Embora o número de mortos divulgado pelo governo chinês tenha sido de 250 mil mortos, especialistas acreditam que a catástrofe tenha sido bem maior, chegando a 650 mil vítimas. Como a China tem um governo comunista, pode ser que não tenha divulgado. Então ela divulgou um número de 250 mil mortos,
mas os especialistas acreditam que passou de 600 mil pessoas que perderam a vida nesse terremoto na China. E veja como que a cidade ficou. Avança mais um pouquinho. O pior terremoto que aconteceu até hoje, até os dias de hoje, desde que o homem está sobre a face da terra e que é conhecido, ocorreu em 1960 no Chile. O maior de todos até hoje, 9,5 na escala Richter. 9,5. Assim, o Chile foi arrasado. O Chile foi totalmente destruído por esse terremoto de 9,5. Avança aí para a gente ver as imagens. Olha as imagens das cidades chilenas como que ficaram. Pode avançar. Mais um pouquinho. Isso aí são imagens reais, não é montagem. Como que ficou o Chile quando ocorreu esse terremoto em 1960. Avança mais um pouquinho. Os terremotos, eles provocam tsunamis. Nós vamos ficar por aqui, nos tsunamis. Então veja, meus prezados, nós falamos nesta noite dos sinais evidentes da volta de Cristo. Jesus, rapaz jovem lá da Galileia, seus 30 e poucos anos, 33 anos, chega para os seus discípulos e diz: olha, no final dos tempos haverá de vir muitas pessoas em meu nome e enganarão a muitos. Nós vimos aí a quantidade, não a quantidade exata, mas um número de pessoas que se diz que é Jesus em várias partes do mundo. Jesus disse: haverá guerra. Nós vimos que isso também já se cumpriu. Jesus disse: haverá fome. Nós estamos vendo que isso já se cumpriu e está se cumprindo. E o mundo não está fazendo nada para isso. Jesus disse: haverá terremotos. E nós estamos vendo que isso está acontecendo. Nós temos que estar atentos. E isso, irmãos, é apenas, ou são apenas alguns dos sinais da segunda vinda de Cristo que nós vamos estar abordando dentro desse trabalho. Amém, irmãos? Amém. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer comentar? Não? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Eu quero passar a direção então do culto ao pastor da igreja em nome de Jesus.